Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, todas e todes. A gente pede permissão para gravar esse evento. Então, caso alguém tenha alguma objeção, por favor, colocar no chat. A nossa ideia é depois poder tornar público isso através da nossa plataforma do YouTube. Para quem ainda não me conhece, que eu sou caçulinha ainda aqui na rede, eu sou a Ellen Pedroso e estou aí chegando, assumindo a nossa diretoria de Relações Institucionais. Em nome do Pacto, eu realmente estou muito feliz e compartilho a alegria de toda a equipe em poder compartilhar aí com vocês esse momento importante, com a presença de todos nesse evento, lutando contra o empobrecimento e a atuação das empresas mineiras pela redução da desigualdade pós essa pandemia que tantos têm nos desafiado. O nosso evento ele terá 1h30 de duração e vai contar, principalmente com a presença de diversos líderes empresariais que atuam em Minas Gerais. Assim, a gente vai poder trabalhar bastante um panorama do papel do setor em frente ao cenário emergencial. Todos nós fomos desafiados pela pandemia e que a gente sabe que os números podem deixar até 40% da população de Minas abaixo da linha da pobreza. E isso é um dado do valor econômico e o que a gente pretende hoje é pensar juntos, num debate, como é que a gente encontra saídas e que vão além das ações assistencialistas, Vamos ter um momento específico no evento para responder às dúvidas da plateia, de todos que estão presentes conosco, incluindo, e a gente pede as perguntas sejam registradas pelo chat. Eu e a Laura vamos trabalhar aqui ao longo do processo para incluir, em alguns momentos, até aglutinar as perguntas que sejam muito próximas. Para aqueles que ainda não estão junto conosco, queiram se engajar no nosso hub da ODS Minas Gerais, sejam bem-vindos. E basta preencher um formulário que também a Laura vai colocar para a gente aí no chat. E o nosso parceiro implementador de Minas Gerais é a Rede Desafio 2030, e é uma rede composta por organizações líderes de sustentabilidade lá em Minas, eu estou aqui no Rio de Janeiro, que se uniram para ampliar a contribuição do setor mineiro e o cumprimento da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU 2030. Então, eu agradeço demais ao nosso parceiro por todo esse esforço voltado para a implementação e execução do programa em Minas. A gente tem muito orgulho do que a gente está construindo. E para dar início ao evento, para fazer uma breve abertura, eu tenho orgulho de apresentar o meu colega, o Márcio Linguitti, que é Head de Parcerias, Estratégias e Mobilização de Recursos aqui da Rede do Impacto Global e diretor executivo interino. Eu não sei se todos sabem, mas o Carlo está em licença paternidade, depois da chegada da linda Sofia, sua primeira filhinha. Então, estamos todos aí em alegria que temos um bebê ODS. Então, o Marcelo está nos ajudando aí, assumindo essas duas funções. E para que todos saibam, que todos conhecem, mas para quem não conhece, o Marcelo é uma sumidade no nosso setor. Eu sou aí uma fã dele, estou enchendo o saco dele porque eu falo isso com muita admiração. Ele é engenheiro civil, mestrado em gestão urbana pela Poli, USP, tem especialização em ética pelo COGEA da PUC de São Paulo, e mais de 25 anos ele tem atuado em empresas e organizações não governamentais e multilaterais em diversos países. Trabalhou no Banco Safra em projetos de reengenharia e na adequação do bug do milênio. Atuou no Instituto Ethos, foi um dos fundadores aí durante 9 anos, foi gerente de relações internacionais e institucionais, e desde 2007 tem prestado serviços de consultoria em sustentabilidade, engajamento de stakeholders, ética, junto com grandes empresas na América Latina. E desde 2002 foi convidado pelo US Department of State
para participar do International Visitor Leadership Program e ajudou a estruturar a rede brasileira Pacto da ONU. Então, eu agradeço demais, porque é uma honra ter aqui como colega, e dou a palavra a ele para que ele dê seguimento, falando um pouquinho sobre os nossos desafios. Marcelo, é com você. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Hélio, obrigado pelas palavras e pela generosidade no elogio. Mais generosidade do que a realidade. Agradeço. Agradeço a presença de todos. É um grande prazer estar aqui com vocês em Belo Horizonte. E é bacana ver do nosso lado aqui o avanço que as atividades do Pacto e o Hub ODS têm tido, né? Belo Horizonte, aí como Minas, né, como segundo local onde a gente tem o nosso Hub, é um prazer realmente. E ouvindo a Ellen falar do histórico, eu me lembrei que o Ethos ele foi fundado em julho de 98, né? E em agosto eu já estava lá trabalhando com eles. E a primeira palestra que a gente deu sobre responsabilidade social, naquela época não era nem sustentabilidade, foi em Belo Horizonte, né? Eu acho que tanto a audiência quanto nós mesmos estávamos aprendendo sobre o que era responsabilidade social. E até por isso é uma grande alegria estar aqui com vocês e ver a evolução do tema ao longo desses 22 anos, 23 anos. Acho que muito avançou. Um agradecimento especial aos colegas do Desafio 2030, aos nossos parceiros institucionais, o Grupo Boticário, a Klabin e a MRV. É um prazer muito grande e um agradecimento grande também de tê-los conosco. Eu queria, assim, algumas rápidas palavras para não tomar muito tempo de vocês. O debate, eu vi, a agenda vai ser super interessante, mas, assim, vocês têm acompanhado, todos nós temos acompanhado, os grandes desafios que têm surgido pós-pandemia, né? A gente tem ouvido falar também, se a gente tira as duas grandes guerras, o impacto que a Covid-19 tem trazido sobre a sociedade é uma recessão sem precedentes no último século e meio. E a gente sabe que a crise atual, e nós temos visto isso nas nossas cidades, nas comunidades, ela prejudica principalmente a população mais vulnerável, isso de diversas formas. A gente viu nesse momento de pandemia, quando se clamava por um afastamento social, grande parte da população brasileira não tinha como fazer isso devido às condições de habitação e de trabalho que essa parcela da população tem, né? E é com tristeza que a gente comprova que, pela primeira vez em décadas, a pobreza extrema vai atingir ou vai somar mais de 100 milhões de pessoas no mundo, segundo os dados do Banco Mundial. Além disso, houve uma queda na renda per capita em mais de 90% dos países em desenvolvimento, né? A gente acha que, talvez, segundo alguns economistas, a gente vai ter realmente uma regressão, muito provavelmente aos níveis econômicos de 2010, quer dizer, um retrocesso bastante significativo. E é nesse processo, nesse contexto todo, que as empresas são convidadas a dar sua parcela de contribuição e aprimorar os seus processos de gestão em termos de sustentabilidade, em termos de incorporação dos ODS, lembrando que os ODS têm como premissa não deixar ninguém para trás, e quando a gente diz ninguém, é ninguém mesmo, quer dizer, ampliar o nosso olhar, ampliar o olhar na nossa cadeia de valor, na nossa gestão, da gestão das nossas atividades. Hoje pela manhã, a gente estava numa reunião com o presidente da Klabin e com o embaixador do Reino Unido, discutindo possibilidades e mecanismos para mobilizar as empresas brasileiras para o tema de Race to Zero, quer dizer, como que a gente pode ter emissões líquidas zero. Essa é uma grande discussão, né? E esse tema tem a ver muito fortemente com a população de mais baixa renda, que vão ser os mais afetados com relação às mudanças climáticas. Os ODS são transversais, não dá para se falar de um ODS sem impactar todos os outros, há uma interconectividade, é um sistema que funciona em conjunto. Então, em cada um dos ODS, as empresas são convidadas a atuar de uma maneira muito forte, seja através das suas operações, seja através para aquelas organizações que possuem seus institutos, suas fundações, suas áreas de investimento social privado, que também é fundamental nesse momento. A gente tem se habituado a ouvir que o investimento social, a filantropia corporativa, ela tem perdido espaço, né? E a gestão para a sustentabilidade deve assumir esse espaço. No entanto, a gente não deve esquecer que o envolvimento das empresas
em projetos socioambientais, em apoio direto à comunidade, são fundamentais, né? Quer dizer, tudo isso faz parte de um grande mosaico que a gente não deve esquecer. E é com grande alegria que a gente vê um conjunto de mais de 1.300 organizações signatárias do Pacto, e desde o ano passado, com o coletivo Covid Radar, várias empresas de vocês participaram desse processo. A gente tem visto com muita alegria o envolvimento nesse processo também de combate à Covid. A discussão que se faz aqui é tanto um reflexo das boas práticas que vocês têm desenvolvido, também como um chamado para outras práticas futuras, um engajamento ainda maior na construção de um país cada vez mais justo, mais fraterno, mais íntegro também, né, mais coerente e mais sustentável. Agradeço novamente a participação de vocês, parabenizar a equipe da Ellen por toda a organização, por todo o apoio que tem dado a esse Hub ODS, e estou à disposição, vai ser um prazer participar com vocês. Boa tarde. Ellen? Muito obrigada, Marcelo, pela introdução. E agora a gente segue, né, para a apresentação do nosso painel. E tenho aqui o prazer também de apresentar os nossos participantes dessa mesa de lideranças. Mais uma vez, quero agradecer ao engajamento de cada um de vocês e das suas organizações e o compromisso, né, com essa agenda. Eu queria apresentar inicialmente, e aí tem um desafio aqui de pronúncia, Eric ou Eric? Me corrija, por favor. Eric, Ellen. Eric, então tá. O teu tem um H igual o meu, então um H mudo, né? Exatamente. Então temos isso em comum. Mas, de vez em quando alguém me chama de Helen, então tudo bem. Então, Eric Marques, gerente-geral de Investimento Social e Reputação e diretor superintendente da Fundação ArcelorMittal. E atua na empresa desde 2004, onde iniciou sua área de recursos humanos e qualidade, e desde então tem interesse por projetos sociais. Tem graduação em psicologia pela PUC de Minas, pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e gestão de projetos pelo IETEC e em gestão de pessoas também na Fundação Dom Cabral. A Fundação ela desenvolve projetos nos municípios de atuação da empresa, beneficiando cerca de 400 mil pessoas por ano. E a instituição investe na formação de crianças, adolescentes, empoderados e protagonistas do próprio futuro. E é por meio dos projetos nessa área, né, de educação e cultura, promoção social, esporte e saúde, e parceria especialmente com o poder público e outras instituições, que eles estão transformando o futuro das suas comunidades de entorno. Então, seja bem-vindo, e eu vou agora apresentar o Marcelo Izoni, presidente da MGS, Minas Gerais Administrações de Serviços S.A. Ele atua na MGS desde 2019, quando entrou como diretor administrativo financeiro. Formado em engenharia elétrica pela PUC de Minas, tem pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, MBA em finanças pela IBMEC, especialização em gerenciamento de marketing pela IMD, Business School, especialização em modelagem financeira e cálculo de valor pelo Corporate Finance Institute e participou no programa de liderança de gestão da administração pública da Fundação João Pinheiro. Em 67 anos no mercado, a MGS provém de suas soluções de serviços em facilities e prestam serviços de limpeza, conservação, ambientes diversificados. A empresa tem como principal meta zerar os acidentes de trabalho e no primeiro semestre de 2020 houve uma redução de 70% dos acidentes de trabalho em comparação com o mesmo semestre do ano anterior. Essa é uma redução que se deve muito à reorganização da estrutura, né, da empresa, que incluiu, inclusive, uma criação de uma coordenadoria específica de supervisão de segurança do trabalho. Então, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco e vai ser um prazer ouvi-lo. Temos também, por nada, Nádia Rampi, nossa diretora estatutária e líder do Centro Social Cardeal Dom Serafim, da Fundação Dom Cabral. Então, aí, nós, fundação muito forte em Minas, né? E você vê aí que nossos colegas também têm formação.
está na instituição desde 89 e tem bacharel em administração e secretariado executivo bilíngue pelo Centro Universitário Newton Paiva, fez pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e mestrado em administração pela FUMEC. A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios, né? E ela desenvolve executivos, gestores públicos, empresários e organizações de diversos segmentos em diversos países. E está atuando já há mais de 40 anos. Nossa, eu nem sabia que era tanto tempo. Oferece soluções educacionais nacionais e internacionais sustentadas por alianças estratégicas. Em 2020, em outubro, foi criado um centro social, o Centro Social Cardeal Dom Serafim, que foi pensado justamente para acelerar os esforços da Fundação para a redução das desigualdades sociais, promoção do desenvolvimento econômico do Brasil, e tem como público-alvo as pessoas em situação de vulnerabilidade social, empreendedores da base da pirâmide, gestores de organizações sociais e as próprias instituições do terceiro setor. Então, muito bem-vinda, Nádia. Obrigada, já vamos ouvi-la. E temos também aqui, vejo que o Eduardo da MRV está aqui, o Eduardo Fischer. Só um minutinho que eu já vou habilitar ele. Dá 2 segundinhos que eu estou procurando ele aqui na lista de convidados. Eduardo, se você puder levantar a mão, eu não estou conseguindo achar seu nome aqui. O Eduardo, gente, a MRV é uma grande parceira e tem feito um trabalho estratégico no nosso hub, e a gente gostaria muito aqui de convidar o Eduardo para estar conosco, se ele puder, senão a gente segue também e ele fica à vontade, que a gente também gostaria de ouvir um pouco os desafios na construção civil e como isso tem sido afetado pela pandemia, né? Muitas iniciativas a MRV tem desenvolvido para mitigar esse cenário, a gente tem acompanhado de perto e a gente gostaria de incluí-los nesse diálogo de hoje. Gente, o Eduardo está com uma falha na comunicação, mas ele está presente no evento, tá? Boa tarde a todos. Qualquer coisa a gente vai, se ele estiver habilitado, eu faço uma pergunta, você, por favor, pontue para a gente. Seguindo aqui com o nosso evento, acho que a primeira pergunta eu vou seguir para a Nádia. Nádia, a gente sabe que a pandemia, né, enfim, ela trouxe diversas consequências. A gente fala que é a primeira onda, né, foi a onda realmente de cuidado com a segurança de todos nós. A segunda, o pessoal fala que é a questão da saúde mental. E, com certeza, a terceira é a questão socioeconômica. E entre as quais o aumento da pobreza é, de fato, uma situação que a gente está vivendo aí com muita tristeza, né, e preocupação. E a previsão é que haja até 14,4 milhões de pessoas em situação de pobreza no Brasil. E, como eu já comentei, no estado de Minas, essa previsão é de que 40% de aumento, né, nessa taxa de pobreza, tendo em vista todo esse desafio que a gente tem vivido. E aí eu queria ouvir um pouco, né, assim, vocês como uma organização de ensino e que tem uma grande rede de empresas também que trazem essa reflexão, o que as empresas poderiam estar fazendo para combater a pobreza nessa região, né? E o que pode ser feito, né? Qual o papel do setor empresarial para que esse cenário seja modificado? Muito boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Ellen, muito obrigada. Ellen, você pontuou muito bem, né? Nós passamos a primeira, a segunda onda, mas no nosso entendimento, nós não podemos esquecer de toda a solidariedade que movimentou a primeira onda, né? E nessa primeira onda foi muito possível a gente perceber a força das lideranças empresariais, né? Quando se uniram, tudo que foi feito como forma de minimizar os efeitos da pandemia foi em função desse poder de influência
e de realização das lideranças. Na Fundação Dom Cabral, nós entendemos que as lideranças têm um papel fundamental de contribuir para o desenvolvimento econômico, mas também de gerar o bem-estar social e o progresso. E esse progresso ele só pode ser atingido na medida que a gente sair da fase de conscientização e reflexão e partirmos para a ação. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de pensar é em não abandonar tudo aquilo que a gente construiu em forma de aprendizado com a pandemia. Né? Por outro lado, é muito fácil quando a gente está atuando numa situação corriqueira, né? Mas no momento de pandemia, o que a gente percebe é que a parceria é fundamental para que a gente consiga resolver esses problemas complexos. E para problemas complexos, a gente precisa de muito empenho, de muita persistência e de muita realização. Na Fundação Dom Cabral, conforme você bem disse, nós lançamos o Centro Social Cardeal Dom Serafim, com o objetivo de não só potencializar a ação social da Fundação Dom Cabral, mas de acolher empreendedores sociais, empreendedores da base da pirâmide. Né? Dos 54 milhões de empreendedores informais, 61% empreendedores, 61% dos empreendedores são informais. Então, você veja que, além do grande número de empreendedores informais, nós temos uma série de desempregados, né, que é em torno de quase 14 milhões. Né? Para não ser pior a situação, as pessoas que perderam o emprego não vão recuperar os seus empregos rapidamente. Então, o que a Fundação Dom Cabral fez com o lançamento do Movimento para Frente foi capacitar empreendedores para que eles pudessem rapidamente gerar renda, colocar os seus negócios funcionando. Esse movimento tem avançado, nós temos recebido o apoio de lideranças empresariais, nós não estamos sozinhos nesse movimento, né, e por isso a gente chama de movimento. E o objetivo dessa capacitação, Ellen e colegas, é que o empreendedor, ao entrar numa plataforma, ele consiga rapidamente entender, aprender o conhecimento e aplicar no seu negócio. E, para além disso, ele conta com o apoio de decoladores. Os decoladores são lideranças como vocês, são ex-participantes de programas da Fundação Dom Cabral que abraçam essa causa em prol do desenvolvimento. E para finalizar, colegas, nós estamos tentando não só gerar renda para essas famílias, mas trazer a dignidade e autonomia para milhares de indivíduos que perderam seus empregos. E quando a gente fala de empreendedor da base da pirâmide, nós estamos falando daquele indivíduo que vende o churrasquinho na porta de casa, que tem um carrinho de pipoca. Nós entendemos que ações de parceria entre as empresas, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, é a saída para que a gente possa reverter esse quadro medonho que nós estamos vivendo aqui no nosso país e no mundo. Muito obrigada, Nádia. Realmente, eu acho que, e aí eu fico muito reflexiva, porque realmente essa parceria, né, e essa visão do mundo acadêmico, né, com o setor empresarial, ele se faz para além da formação dos seus executivos, né? Eu acho que unir esses dois saberes, esses dois conhecimentos, para a gente transformar a nossa realidade, nas nossas comunidades, ela tem um poder muito maior. Então, agradeço aí pela sua fala. Vejo que o Eduardo está com a mão levantada. Eduardo, seja bem-vindo. Então, acho que a Laura já conseguiu habilitá-lo. Se quiser estar conosco, será um prazer para a gente também incluí-lo nesse diálogo. E seguindo, aqui eu sigo com uma pergunta ao Marcelo. Marcelo, ainda considerando a questão da pandemia, né? A gente sabe que muitas empresas elas têm nos seus quadros funcionários contratados por meio até de empresas terceirizadas, né? Isso é um dilema, muitas vezes até uma questão econômica e de gestão nesse sentido. E isso gera, né, depois da nossa, enfim, mudança, e a pandemia isso aumentou um pouco, uma mudança na rotina das empresas. Sobretudo aquelas que permaneceram com regimes de teletrabalho, né? Isso foi também uma grande alteração na nossa vida laboral, né? Vamos dizer assim,
onde a gente imaginava que nunca seria possível, todos nós aí com o uso da tecnologia, trabalhando um de cada lugar do Brasil, e infelizmente aí a gente também viveu e entendeu que muitas empresas não conseguiram garantir os empregos e tiveram que fazer, enfim, cortes e fazer alguns realmente reduções importantes, e outras foram buscando essa questão. Como é que as empresas, né, de facilities e que oferecem do setor de vocês foram afetadas? E quais as principais consequências, né, que vocês sentiram do início da pandemia e quais as saídas, né, ao longo do processo, né, que vocês encontraram para realmente contribuir para mitigar essas consequências socioeconômicas da pandemia? Primeiro, obrigado em nome da MGS pela oportunidade de estar aqui com vocês. A MGS é uma empresa pública e prestadora de serviços de facilities para órgãos públicos. A gente, por natureza, a gente presta serviço para as empresas do Estado de Minas e algumas prefeituras, né, com terceirização de mão de obra. Então, a sua pergunta é bastante pertinente, porque o setor de facilities ele sofreu muito com o advento do home office, com o fechamento de shoppings, com o fechamento de muita repartição. E a MGS não ficou fora disso. A MGS ela teve aí, principalmente lá em abril do ano passado, maio do ano passado, uma devolução massiva de funcionários, né? E o que a gente fez, Nádia tocou num assunto muito importante, a gente vinha aí num planejamento desde 2019, com todo um planejamento estratégico, as coisas tudo muito bem organizadas. Mas quando vem uma pandemia sem precedentes, a gente não tinha nenhum tipo de referência, nenhum tipo de embasamento, jurisprudência para saber o que ia fazer. Então, foi montado um gabinete de crise na companhia, a gente teve aí auxílio dos principais funcionários da empresa e tivemos que nos reinventar, né? A gente teve aí uma devolução em massa, como eu falei. Então, no primeiro momento, a gente colocou as pessoas em férias para evitar demissão, conversamos com os órgãos para, ao invés da gente ter essa devolução massiva, a gente reduzir e não gerar muito impacto na folha deles, reduzir a carga horária. Então, a gente teve aí, com todo o apoio das MPs que foram promulgados, a gente teve uma redução de carga horária em detrimento aí de uma demissão. Então, o que a MGS fez? Alongou esse percentual todo aí de prejuízo ao longo do ano e evitou demissões em massas, né? Por quê? Porque o lado social nosso é muito importante. A gente entende que esse funcionário nosso, que já é um funcionário com uma baixa remuneração, com uma baixa escolaridade, a gente não tinha condição de devolver ele para o mercado, que ele não teria uma posição de recolocação. Então, a empresa segurou a maioria dos seus efetivos, tentou aí, com uma estratégia, alocar essas pessoas nessas áreas que sofreram muito com a pandemia, onde tiveram demandas. Quais foram? Principalmente a área de saúde, né? A gente teve uma demanda muito grande por limpeza na área de saúde, então a gente recebeu pessoas de órgãos que estavam fora da área de saúde, treinou essas pessoas e devolveu ela para uma área onde ela poderia ter uma continuidade do seu serviço, em especial na área de saúde. Mais recentemente, a gente teve também uma grande alocação de pessoal na área de educação, onde as escolas, principalmente escolas municipais aqui de Belo Horizonte e escolas estaduais, têm uma demanda muito grande por reformas, então a gente conseguiu colocar um efetivo grande nesses locais, né? Mas a MGS não parou. A MGS, ao longo dessa pandemia, a gente manteve toda a operação nossa nas estações de ônibus que a gente presta serviço, em todas as UPAs, em todos os hospitais da rede FEMIG e também nos restaurantes populares. Então, o que a gente fez recebemos, treinamos e colocamos naqueles serviços essenciais
onde a população precisa de atendimento e onde a gente se fez presente. Nossa, Marcelo, então, assim, praticamente vocês entraram na linha de frente mesmo, né? Até por essa parceria com o governo, vocês Sim, a gente... conseguiram manter os empregos, né? Focar realmente na preservação dos empregos, mas também direcionar essa força de trabalho para o momento que o Minas Gerais precisava, né? Sim, o MGS possui hoje 24 mil funcionários, a gente é um dos maiores empregadores de Minas Gerais, e numa mão de obra bem baixa, né? Mão de obra é o primeiro emprego, é o emprego, a gente dá uma oportunidade de forma pessoal e de forma pública. Então, a gente recebe pessoas de todas as classes sociais para serem funcionários da MGS. E com isso a gente conseguiu, sim, fazer ter uma participação muito grande na área de saúde, em especial, onde a gente tem mais de 6 mil funcionários espalhados em todo o Minas Gerais e contribuir aí com a erradicação da pandemia, no mínimo, a questão da limpeza nos hospitais. Muito obrigada aqui pela sua fala, né? Pelo exemplo, né? E vamos seguir agora, convidar o Eric para falar um pouco da ArcelorMittal. Como é que o setor privado, você entende que pode contribuir efetivamente para o alcance da ODS número 1, 8 e 10, gerando impacto tanto na ponta, sem depender, né, dessas ações que são muitas vezes assistencialistas, né? Obrigado, Ellen. Boa tarde a todos e todas. Bom, falando um pouquinho da ArcelorMittal, né? A ArcelorMittal é uma empresa que vai fazer 100 anos esse ano, aqui em Minas Gerais, a primeira unidade em Sabará, e a gente comemora dentro da fundação também 33 anos de atuação. Então, a gente já tem um histórico, né, de atuação bem consistente na área social, e de um aprendizado, eu diria, de também desaprender. Acho que essa pandemia trouxe isso muito para a gente teve que desaprender muita coisa que a gente falava que não fazia ou não faria, e aprender outras coisas. Bom, como é que a gente pode atuar, né, como setor privado e como também a fundação nessas ODS? Como é que a gente pode, o que a gente pode fazer, né? Primeiro que são ações, a gente tem que ter ações integradas e continuadas. Acho que esse é o ponto. Mas também não podemos deixar de lado as ações emergenciais. Esse foi um aprendizado do ano passado, dentro da pandemia, e desse ano. A gente entende que tem ações que a gente tem que combater e tem que atuar de forma organizada, buscando parceiros, entendendo da localidade, do que está sendo vivenciado. Então, na ArcelorMittal, a gente tem esses programas continuados de educação, de formação, de cultura, de programas voltados à saúde, das leis, utilização de leis também de incentivo. E a gente e num determinado momento, a gente teve que parar tudo. Eu acho que esse é o ponto de muitas empresas, fundações, instituições vivenciaram isso, e a gente falou, olha, vamos entender o cenário. Então, por isso que eu trago esse ponto de tem ações emergenciais e atuamos fortemente nas ações locais, né, trazendo máscaras, álcool em gel, trazendo ações voltadas a aspectos de combate e saúde aí para várias instituições. Então, essas ações são importantes, a gente não pode desconsiderar. E para esse ano a gente está fazendo também uma campanha de combate à fome. Por outro lado, a gente trouxe as ações, olhamos as ações que a gente tinha continuadas, falando o que é importante, o que a gente não pode abandonar, o que a gente não pode ter tirado do nosso eixo. Uma delas é a educação. A gente tem uma atuação grande dentro das áreas de educação, de formação. Educação, na área de educação de professores, por exemplo, a gente trouxe ensino remoto de emergência, entendendo que esses professores das redes públicas eles não tinham acesso a ferramentas, ou não sabiam utilizar essas ferramentas. A gente também aprendeu no ano passado. Parece que a gente está há muito tempo já nessas ferramentas digitais, mas foi um aprendizado para todos, para os professores um desafio.
A gente trouxe formações dentro dessas ferramentas e nas de ensino híbrido também. Para a área cultural, a gente atuou também na formação de atores e produtores, não parando essas ações. E dentro da empresa a gente manteve todos os programas de formação, por exemplo, o Porta de Entrada, né, o programa que trabalha com alunos que vão acessar nossas empresas, vão concorrer a posições aí, a gente manteve eles, transformando ele no digital. Então, resumindo um pouco, é olhar para a necessidade da sociedade daquele momento e não esquecendo também do futuro. Projetar esse futuro é importante. Entendemos que as ações têm que ser mapeadas, entendidas localmente. Isso foi um grande aprendizado nosso também. A atuação dessas campanhas, a gente chegou nas ONGs, nas instituições que faziam essas ações, então a gente não chegou como colocando essas ações, mas entendendo a necessidade de cada uma delas. Isso foi um grande aprendizado, por isso eu falei esse aprendizado, a gente tem que desaprender, a gente tinha muita essa ação via poder público, mas entendendo que tem outras instituições atuando, que a gente pode somar, e atuando localmente aí onde a gente tem as plantas, onde a gente tem os negócios. Olha, Érica, você falou algumas coisas que realmente acho que ressoam e ecoam aqui para todos nós, né? Parece que é uma eternidade que a gente está nesse movimento aí de online e remoto, mas se a gente pensar, é um ano e pouquinho, né? E a quantidade de ferramentas, de tecnologias e coisas que a gente aprendeu nesse um ano, eu acho que corresponde ao primeiro ano de vida de um bebê, né? Que se desenvolve tão rápido. Eu acho que todos nós fomos desafiados a ultrapassar nossas barreiras. Então, é muito interessante ver esse movimento que vocês conseguiram transformar, né? Fazer tipo um business transformation, né? Transformaram as ações analógicas para digitais para poder continuar fazendo a entrega final aos beneficiários. Então, esse movimento aí de conseguir continuar entregando cultura, educação via essas ferramentas realmente é louvável, muito, muito bacana ouvir esse exemplo de vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta, antes de colocar uma pergunta e ouvir, e aí eu vou pedir a Laura aqui para me ajudar com o tempo. Dá tempo, Laura, da gente fazer uma pergunta geral para todos? Que eu não estou controlando o chat. Pode fazer. Posso. Então, queria fazer uma pergunta a todos, aí fiquem à vontade para responder, tá? À vontade. A ideia é perguntar como é que a sua organização, né, participa especificamente de uma iniciativa voltada para a empregabilidade e geração de renda na situação de vulnerabilidade e geração de renda econômica e social da sua comunidade, da sua região. Ou então, em parceria, né, como vocês colocaram, via governo, via uma rede. Eu queria que vocês contassem um pouco alguns cases, ilustrassem com exemplos, para que as pessoas que estejam aqui conosco possam conhecer iniciativas que vocês possam ter feito até com os colaboradores internos, que a gente também não pode esquecer, que também passaram por esse processo de mudança, né? Então, muitas organizações trabalharam aí olhando para dentro, olhando para desenvolver esse colaborador e aumentando aí o valor dos funcionários no mercado e até para melhorar a qualidade de vida desse colaborador, para que ele desse conta junto conosco, né, como gestores, desse desafio da pandemia, com todas as questões de você conseguir aí conciliar home office para quem tem filho com homeschooling, e todas as dificuldades que vêm junto com a gente estar dentro de casa, né? O isolamento, a gente não perder essa característica que temos, né, de relacionamento interpessoal. Muitas pessoas, e por isso falam importantemente da terceira onda da saúde mental, né? Que muitas pessoas entraram aí em depressão, em síndrome de pânico. Temos, inclusive, uma frente importante aqui no Pacto
trabalhando e discutindo esse tema, e eu queria que vocês pudessem contar alguns cases que vocês estão trabalhando. Então, fique à vontade, não sei se Nádia quer começar. Posso sim, Ellen, posso começar. Eu gostaria de primeiro contar um caso de um programa da Fundação Dom Cabral, um programa que já acontece há mais de 10 anos, para jovem aprendiz, né? Todas as organizações presentes, com certeza, acolhem, né, nas suas empresas os jovens aprendizes como primeiro emprego, mas na Fundação Dom Cabral a gente começou um movimento há cerca de 10 anos de capacitar esses jovens. Então, além de acolhê-los no primeiro emprego, eles participam de um programa intitulado Programa Raízes. Esse programa tem o objetivo de desenvolver esse jovem, não só com temáticas que ele tem na escola, mas com temáticas mais voltadas para o desenvolvimento humano, né, conteúdos mais humanistas. E é interessante, a gente tem observado como que esses jovens acabam se tornando protagonistas dos seus processos de desenvolvimento. Né? É um conhecimento adquirido e, através desse conhecimento, eles conseguem, né, resgatar essa cidadania, criar um senso de pertencimento, mas, ao mesmo tempo, serem protagonistas das suas carreiras e das suas decisões. Aliado a esse programa Raízes, nós temos um processo de mentoria. Esse processo de mentoria também é realizado por executivos, colaboradores da Fundação Dom Cabral, e esse jovem ele tem a oportunidade de participar de uma trilha de desenvolvimento dentro da Fundação Dom Cabral. O público desse programa é entre 14 e 18 anos. Então, ao sair do ensino fundamental e entrar para a universidade, nós temos um programa de concessão de bolsas de estudos, um programa que já concedeu mais de 8.500 benefícios para continuar acolhendo esse jovem. Se o desejo não for a universidade, nós temos o programa para frente, que esse programa, esse movimento de capacitação de empreendedor, e nós temos condições de acolher esse jovem na sua carreira de uma forma completa. Ele pode também ter acesso aos programas de capacitação da própria Fundação Dom Cabral. E aqui eu estou falando, Eric e Marcelo, dos programas que vocês fizeram. Eu estou falando do MBA, da pós-graduação, estou falando do mestrado e dos nossos programas abertos. Então, este é um programa que tem nos dado muito orgulho, porque tem realmente contribuído com a empregabilidade e com o desenvolvimento profissional desses jovens. Uma outra iniciativa da Fundação Dom Cabral que eu queria pontuar, e que ela é muito localizada no desenvolvimento da comunidade, é um programa que chama PDOS, Parceria para o Desenvolvimento Empresarial e Social. É um programa que tem parceria com organizações, com empresas locais. Nós desenvolvemos esse programa no Jardim Canadá, que é uma comunidade muito próxima ao nosso principal campus, no Alphaville. Nós identificamos as organizações sociais e, a partir de um match de capacitação, tanto dos principais líderes das empresas e dos principais líderes das organizações sociais, a gente promove parcerias para o desenvolvimento comum dessas organizações sociais. Essas organizações sociais são organizações que recebem crianças contra turno escolar, instituições que têm atividades culturais, esportivas, e temos, inclusive, em muitos casos, o apoio de grandes organizações que estão no entorno ali da região onde nós estamos localizados. É importante também salientar que essas parcerias acabam gerando também não só o desenvolvimento das organizações, mas o desenvolvimento local. Né? A gente coloca as lideranças como principais atores do processo de desenvolvimento das suas comunidades, sem esperar que o poder público faça tudo. Né? E os próprios líderes entendendo a importância do seu papel, né? A liderança do século XXI, Ellen, Marcelo e Eric, na Fundação Dom Cabral, nós entendemos que é aquela liderança que vai conseguir conciliar progresso e performance. Né? E a legitimidade dessas organizações, ela vai ser adquirida por todas as ações que elas fizerem em prol do bem comum, né? Em prol da comunidade, em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade. É impossível a gente pensar numa instituição que tem sucesso desenvolvida se o entorno não for. É nossa responsabilidade cuidar desse desenvolvimento local, cuidar do desenvolvimento das lideranças que estão chegando,
Nós não vamos conseguir resolver tudo, mas eu tenho certeza que aquilo que a gente construir, que for bem feito, as próximas gerações vão abraçar e dar continuidade. E, é claro, melhorar muito o que nós temos construído. Nádia, eu assim acredito demais no futuro, né, e através dessas lideranças, dessa formação, e dando oportunidade, né, para meninos e meninas que não tiveram oportunidade, né? E isso me toca pessoalmente, porque foi o que aconteceu na minha vida. Então, eu estou dando parabéns para vocês, assim, realmente, se hoje chego onde estou, é porque universidades, escolas e educação foi me oferecida por bolsistas. Então, eu defendo demais essa causa e acho que, de fato, a gente pode transformar esse país através de oportunidades, acreditando no futuro, dando projeto de vida para esses jovens. Então, fico aqui muito emocionada de ouvir esse projeto. E depois quero conhecer um pouco mais, quero ser voluntária, o que for possível, porque realmente é uma causa que me apaixona. Quem quer falar Você vai primeiro, ser muito Márcia? bem-vinda, viu, Ellen? Muito bem-vinda, Conte todos comigo. vocês. Nós estamos super à disposição para contar um pouco mais do que a gente faz. Conte comigo. Marcelo, Eric, quem gostaria de contar um case? Marcelo, pode falar, que já liberou o microfone? Vamos lá. Eu tenho aqui 2 pontos para destacar, né? Primeiro que eu acho que o melhor assistencialismo social é o emprego, né? A geração de emprego, não tem um programa social melhor do que um emprego, do que você conceder uma oportunidade da pessoa ter ali o seu dinheiro digno de forma a ter uma projeção de família, de carreira e tal. Então, o MGS, nesse último ano, só falar um pouco de número aqui, a gente contratou mais de 2.000 pessoas. A gente tem um turnover muito alto, a gente contrata as pessoas, capacita, e por questões até orçamentárias do governo, a gente tem uma limitação de pagamento de salário, então acaba que a gente perde muito funcionário para o mercado. Aí, mas essa perda de funcionário para o mercado surge a oportunidade de a gente trazer mais gente. É aquilo que eu falei, muitas vezes é o primeiro emprego, é aquela pessoa que chega sem formação nenhuma, então a gente tem ali uma obrigação social de treinar as pessoas, capacitar e colocar elas em condição de trabalho. E aí, dando um trabalho digno, né, aqui dentro da ODS, a gente oferece um trabalho decente com o primeiro crescimento econômico, né? Então, esse é o nosso primeiro papel e eu entendo que a gente que só números aqui, a gente colocou mais de 2.000 pessoas no último ano com um emprego novo, né? O que a gente fez aqui de forma tecnológica em função da pandemia? A gente tinha ali um sistema de admissão que era totalmente presencial, então, para evitar que as pessoas deslocassem do interior, deslocassem aqui da região metropolitana, a gente lançou uma plataforma de admissão digital, no qual, desde novembro, ela está funcionando, então ela deu uma celeridade para o nosso sistema de admissão. A gente já contratou quase 700 pessoas via essa plataforma. Em algumas categorias a gente não conseguiu ainda implementar, mas já é um avanço e desde novembro a gente vem trabalhando dessa forma, né? Outra coisa que a gente fez, e é uma preocupação enorme nossa aqui, como a Nádia falou, é a capacitação dos nossos profissionais, né? A gente está aí em 170 municípios mineiros, então a gente tem uma capacidade muito grande, tinha uma deficiência muito grande de chegar com a pessoa de treinamento nas pontas, né? Com a pandemia isso piorou muito, então a gente reforçou uma atividade que já era um planejamento nosso, que é uma educação à distância, um EAD. Então, recentemente, no final do ano, a gente lançou uma plataforma, chama o MGS Educa, no qual a gente está incluindo conteúdo para levar capacitação para os funcionários nossos, onde é que eles estejam. Então, ele pode fazer esses treinamentos via celular, a gente tem um link patrocinado de forma que ele não use a internet dele. Então, toda essa condição para a formação dos nossos funcionários, a gente tem dado de forma tempestiva e de forma muito atuante para que a gente contribua com o crescimento deles. E a gente tem aí visto realmente uma melhoria na capacitação e sentindo também, não só
a satisfação do funcionário, como uma melhor satisfação do cliente, uma entrega de uma mão de obra melhor na ponta, trazendo satisfação para todo mundo. Então, eu acho que é o papel social nosso e contribui também com a nossa prestação de serviço. Maravilha, Marcela. E conte também com o pacto para capacitações que a gente oferece nessa área, né? Eu acho que a gente tem um portfólio, acho que depois a gente pode, Laura, colocar alguns produtos e projetos que a gente tem. E é muito importante, né, que cada empresa tenha, enfim, a sua plataforma e olhar para o seu funcionário de desenvolvimento e que a gente construa, através do desenvolvimento do seu colaborador, uma série de iniciativas que possam gerar benefícios para as comunidades onde vocês estão presentes. Agora eu passo a palavra aqui para o Eric. Por favor, Eric, compartilhe conosco mais um excelente exemplo para a gente. A gente tem alguns exemplos. Eu vou começar pelo mestre ArcelorMittal. A gente possui um caminhão que roda em diversas cidades no Brasil, capacitando profissionais para a área de construção civil. Então, já tem 13 anos que esse caminhão roda essas cidades e já foram mais de 17 mil pessoas capacitadas aí, com mais de 600 cursos. E no ano passado a gente transformou ele em virtual, devido à pandemia, e continuamos a fazer esse trabalho de capacitação de profissionais para a área de construção civil, diversos tipos de curso, carpinteiro, pedreiro, mestre de obra, então são vários cursos aí. Então, esse é um exemplo, né? Dentro de um olhar para a diversidade, a gente está num trabalho dentro da ArcelorMittal de diversidade e inclusão muito forte. A gente estabeleceu uma meta aí para 2030 de ter 30% de mulheres ocupando as posições dentro da ArcelorMittal e posições também de liderança. O grupo no mundo assumiu uma meta de 25% nos cargos de liderança. A gente foi um pouco mais ousado aí. E dentro desse programa a gente está trazendo dentro do STEAM, que é aquela educação para as ciências, matemáticas, engenharias e artes. A gente está trazendo o STEAM Girls, que visa chamar a atenção das mulheres para essa área, trazendo experiências, experiências tanto internas, conversando com o nosso público interno, quanto o potencial de desenvolvimento dentro dessas áreas. Então, destaco esse programa. Ele funciona de forma virtual. No momento que a gente retomar no presencial, a gente vai abrir espaço de visitas, de conhecimento para todas as unidades. Então, esses são 2 programas. Além desses, a gente tem, que eu comentei, formação de produtores culturais, que é um Forma e Transforma, dentro das leis de incentivo. A gente tem programas, a ArcelorMittal e a Fundação ArcelorMittal em Minas é o maior incentivador de esportes de base, de formação de esportistas de base, através de leis de incentivo. Então, na parte de esporte também, e na parte de educação, um olhar muito forte para os professores, trazendo ferramentas e novas tecnologias na área de educação. A gente tenta cobrir uma gama aí de áreas dentro dessas capacitações. Nossa, muito interessante. Eu vejo que a tecnologia e a inovação está bem forte na Fundação, né? Vocês têm aí uma pegada e conseguiram movimentar essa questão dos caminhões, são muito importantes, vai até onde a comunidade está, né? Não vamos esperar elas virem até vocês, isso com certeza deve gerar uma agilidade, aí, uma aproximação importante das pessoas, então é uma iniciativa muito interessante. E nessa questão de gênero, é realmente um ponto que grandes empresas vão fazer muita diferença. Acho que além do fato de você modificarem a realidade, trazerem diversidade, um ambiente mais humanizado, com certeza eu acho que gera uma liderança aí que muitas outras pequenas e médias empresas vão continuar seguindo. E a gente sabe, né, Nádia, que muita coisa avançou, mas ainda há muito a caminhar em relação a essa questão. Ainda temos mulheres
ocupando aí, de fato, um papel importante até na gestão das suas famílias, sendo a hero de família, mas temos ainda uma desigualdade em relação a receber, né, salários, mesmo na mesma função dos homens. Então, a gente sabe que esse é um caminho importante, além de, claro, todas essas iniciativas que você citou aí, como esporte. Então, eu agradeço demais. Seguindo aqui, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Temos uma pergunta da Vanja, que gostaria de saber se a MGS também trabalha com pessoas jurídicas. Vocês possuem uma base de profissionais que não seriam CLTistas, né, CLT? Porque, caso positivo, ela vê uma sinergia enorme com o movimento para frente do centro social. E esses profissionais poderiam ser capacitados em empreendedorismo, gestão, aumentando aí a capacidade desses indivíduos de terem mais oportunidades de trabalho em caso de necessidade de geração de renda. Vanja, obrigado pela pergunta. Assim, a MGS, hoje, ela contrata, os profissionais dela são contratados por meio, são seletistas, a CLT é a nossa base de contratação, mas eu gostei muito da sua ideia aqui, eu gostaria até de, se você puder fazer um contato comigo para a gente entender como é que a gente pode fazer um acordo ou uma parceria com para esse treinamento e fomento de empreendedores. Né? A gente trabalha com pessoas jurídicas, a MGS contrata muita empresa, né, para os diversos serviços que a gente faz, mas a gente precisava entender um pouco melhor como que a gente pode fazer uma parceria e levar esse tipo de capacitação para o nosso público. Ellen, me desculpe entrar aqui, Marcelo, eu tenho certeza que nós vamos firmar uma parceria, porque esse movimento para frente, a Vanja é da nossa equipe do Centro Social, está ligada aí na sua fala desde o início, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma forma de implementar essa capacitação, é uma capacitação que acontece de forma gratuita para o empreendedor. Ele precisa ter apenas um telefone celular e a conectividade, né? Essa capacitação é feita de forma assíncrona e eu tenho certeza que vamos conseguir colocar isso aí em prática, viu? Ellen, já começamos aqui criando as parcerias tão sonhadas. Exatamente! Esse é um dos nossos objetivos, né? Fortalecer essa rede e juntos a gente consegue fazer muito mais, potencializar as nossas iniciativas individuais. Então, esses são nossos objetivos. Alguém colocou aqui, é o ODS 17 na veia, é isso mesmo, alguém colocou aqui na nosso chat. Muito bacana, muito bacana. Outra pergunta que veio também aqui para a gente, o João Bosco pergunta um pouco sobre valores de investimento, né? Ele quer entender um pouco se vocês podem passar algum tipo de meta, e se há uma lógica em relação ao lucro da empresa relacionado a uma percentagem, alguma coisa nesse sentido, para o trabalho de enfrentamento à pobreza pós-pandemia. Então, eu queria entender um pouco, ele quer entender um pouco com vocês como é que esse investimento social privado está sendo estruturado no momento pós-pandemia, porque a gente sabe que muitas empresas, realmente, naquele primeira onda, né, onde houve uma solidariedade muito grande, buscando a saúde, realmente é uma pergunta relevante. Se vocês não quiserem até abrir valores, mas pensar como que esse processo se construiu, porque a gente sabe que depende, às vezes, de conselho, é tudo muito novo, né? Mas eu acho que a pergunta pode ser ampliada nesse sentido, né? Como é que se funcionava antes da pandemia, o nível de investimento social privado de vocês, e depois desse movimento, como isso se estruturou, se houve algum tipo de mudança? Deixa eu começar aqui respondendo o João Bosco. Ano passado, nós tivemos uma atuação muito forte, e o que a gente viu é que a gente consegue engajar e envolver
fornecedores, clientes, a comunidade do entorno. E aí, ano passado, a gente chegou aí de investimento do negócio 13 milhões, e com a campanha que nós lançamos, a gente botou uma meta de dobrar a cada R$1 doado, a gente dobrar, e foram arrecadados aí 1.400.000, a gente dobrou em 1 milhão, que era a meta nossa, então 2.400.000. Esse ano a gente também está com uma ação forte, de 2.200.000, uma campanha ativa, olhando os locais onde a gente atua, mas também associações e organizações nacionais, de atuação nacional. A gente está lá com o G10 Favelas, com o Gerando Falcões, e localmente dessas instituições a gente vai dobrar o valor até 1.200.000. Dentro da fundação, dos recursos de fundação, a gente trabalha com duas fontes: leis de incentivo, então isso depende, lógico, do mercado, né, do que quando a gente vende, e as leis de incentivo. A gente tem visto um aumento significativo para os próximos anos, para esse ano principalmente, para os próximos anos. Isso é uma boa notícia, porque isso gera todo um movimento de uma cadeia aí, onde a gente atua, muito ligada dentro da fundação das leis de incentivo, ligada à saúde, esporte, cultura. Então, essa é uma boa notícia. E dentro dos recursos privados, que vêm das mantenedoras, a gente, dentro das crises, a gente não reduziu. Então, a gente enxerga que as crises e a fundação, ela nunca reduziu recursos, ela se mantém e aumentando recursos próprios de mantenedores. Então, assim, são duas boas notícias que eu dou, né, desse aumento do recursos de lei de incentivo e da manutenção e da entrada nesse olhar da filantropia corporativa, que é muito recente para a gente está nessas ações, mas que a gente entende que tem que ser continuadas aí pós-pandemia. Obrigada, e eu acho que esse é um aprendizado, né? Fazer parcerias, né? Eu acho que a gente pode potencializar os investimentos através da rede e outros delivery partners, e muito bacana esse exemplo, Ellen. Quer comentar, Nádia? Eu gostaria, sim, Ellen. No caso da Fundação Dom Cabral, nós temos uma convivência, uma proximidade muito grande com o mundo corporativo, mas nós somos uma instituição do terceiro setor. Então, por isso, a Fundação é proibida de fazer doações. Mas o que nós fazemos com o nosso superávit é reinvestir na atuação social e no desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Nós temos um outro projeto chamado Parceria para Organizações Sociais, que nós capacitamos de forma subsidiada pela Fundação Dom Cabral em 90%, que tem o objetivo de desenvolver essas organizações sociais na sua gestão. Então, nós temos esse programa que chama-se POS, e temos o programa Bases, que também tem o objetivo, nesse caso, de capacitar os colaboradores das organizações sociais para que elas se desenvolvam. A exemplo do que o Eric comentou, a Fundação Dom Cabral também não fez nenhuma redução. O centro social, ele se posiciona como um negócio social, ele vive da dotação orçamentária da Fundação Dom Cabral e também do apoio de investidores sociais e também da comercialização em valores praticamente sem nenhuma margem, que a Fundação Dom Cabral, aqui por intermédio do Centro Social, a gente consegue realizar. Toda a nossa atuação ela está centrada nas pessoas em situação de vulnerabilidade e nas organizações sociais e nesses programas de bolsa de estudos. O que nós estamos fazendo, que não é nenhuma redução, né, é que vai para além disso, é lançar no mês de agosto um programa de concessão de bolsas de estudos para cursos profissionalizantes. Nós temos visto no nosso país o gap, né, da capacitação profissionalizante, e o nosso foco é conceder bolsas de estudos para jovens na área de saúde, administração com foco em empreendedorismo e tecnologia. Não fizemos nenhuma redução do investimento, o momento requer muito mais investimento, muito mais ação de todos nós, de todos os líderes, de todas as organizações, então nós estamos nesse caminho,
né, almejando cada vez mais capacitar mais organizações sociais, conceder mais bolsas de estudos, fazer mais programas raízes, né, que esse programa aqui é maravilhoso, e fica aqui o convite, né, para quem compactuar desse mesmo objetivo, venham conosco. Vai ser um prazer. Eu acho que as organizações sociais, né, criar uma fundação, ela traz também uma agilidade para também fazer essa mobilização de recursos, né? Além do que a própria fundação pode aportar, mas o centro ele consegue aí articular também outros parceiros e outras formas para que novos players venham e somem, né, e possam potencializar o que a fundação já tem feito. Então, agradeço, Nádia. Marcelo, você quer comentar? Um comentário que a gente tem até por questões orçamentárias, também somos empresa pública, então temos um orçamento bem restrito em função aí de governo de Minas, com todas as restrições que todos conhecem, né? Então, o que a gente fez aqui foi investir pesado na construção de plataformas, com principalmente a questão do MGS Educa, que nos custou o investimento, trocamos todos o nosso parque tecnológico para suportar toda essa mudança tecnológica, essa transformação digital que a gente fez na companhia, de forma a que a gente possa levar mais para perto dos nossos funcionários uma possibilidade de capacitação, né? O outro ponto que a gente fez também foi a manutenção. A MGS é uma grande patrocinadora do programa de incentivo à cultura. A gente tem aí uma parceria grande com as prefeituras. Então, a gente manteve, mesmo no período em que os teatros fecharam, os eventos foram cancelados, a gente manteve toda a nossa distribuição de patrocínio em 2020, agora 2021 também, e os artistas, os quais a gente patrocina, mudaram muito o foco de atuação, né? A gente tinha lá a campanha de popularização de teatro, as coisas que eram na rua, eles passaram a ser muito mais digitais e passaram a ser muito mais tecnológicas. A gente viu essa classe de artistas que passou muito apertado também no começo de 2020, se reinventando, e a gente manteve toda a questão financeira para apoio a essas instituições e a esse público que sofreu muito, mais uma vez, repito, durante essa pandemia. Então, a cultura não pode parar, né? Eu acho que a cultura também é um grande alavancador de emprego, ela traz aí um setor que está por trás dos espetáculos. Então, a gente entendeu que não poderia parar, em função, mesmo com os teatros parados, com os eventos parados, de alguma forma a gente tinha que incentivar e eles se reinventaram. A gente ficou muito satisfeito com essa atuação e esse novo modelo de atuação deles. Muitos desafios, né? Com certeza que os governos passaram, né, um grande questionamento ano passado, né? A gente tem acompanhado aí e de fato é um desafio fazer mais com menos. E eu acho que vocês estão dando esse exemplo do que está sendo possível fazer. Temos mais uma pergunta da Gabriela, que é uma pergunta interessante, né? No sentido até talvez não para vocês que estão no dia a dia, mas eu acho que vocês devem ser questionados pelo conselho, pelos investidores, pelos acionistas. A pergunta dela é: vale a pena investir para a empresa, né, no ponto de vista de retorno, de alguma forma, nesse tipo de ação socioeconômica? Vocês sofrem esse tipo de questionamento e como é que vocês respondem isso internamente nesse ponto de vista aí de tentando buscar muitas vezes o ROI, né, o retorno desse investimento no sentido de contribuição para a sociedade? Gabriela, né? Desculpa. A Gabriela. Deixa eu responder aqui. Gabriela, sim, vale a pena. Então, e muito. Na ArcelorMittal, a gente fez uma grande mudança para olhar para esses próximos 100 anos agora. Então, constituiu uma nova diretoria, e nessa diretoria, ela é composta, a Paula está à frente dessa diretoria, a Paula Arraca,
E essa diretoria é uma diretoria de transformação, ESG e estratégia, transformação do negócio. Estratégia, ESG e transformação do negócio. E várias áreas estão compondo essa diretoria. Estou contando isso um pouco por causa do Marcos, né? Marcos, na hora que ele abriu, ele falou, fez provocação das instituições, das fundações. E dentro dessa diretoria são as áreas de comunicação, da estratégia do negócio, do ESG, então fala muito desse ambiental, governança, ambiental, social e governança, as áreas de diversidade, inclusão e cultura, porque a gente tem que olhar para a cultura do negócio, tem que entender como é que é a nossa cultura, como a gente pode melhorar ela, e a área de investimento social, reputação, junto com a área de inovação, né, o Assolab dentro. Constituiu essa diretoria e essas áreas compõem essa diretoria para exatamente, transversalmente, fazer esse olhar de futuro. A gente tem chamado, carinhosamente, dentro da empresa, diretoria do futuro, né, mas diretoria do futuro com pautas no atual. Então, assim, é para trazer esses temas todos para a estratégia do negócio. Para esse olhar para frente, para esse olhar da estratégia e dessas áreas compostas. Então, a gente acredita, sim, vale a pena olhar para todas essas áreas, governança, ambiental, social, e trazer isso, internalizar isso no negócio, e provocar o negócio, e discutir, e ter essas pautas sendo discutidas dentro da estratégia da organização. Só reforçando o que o Eric falou, vale a pena, falar, claro que vale a pena. É um papel social, isso está na estratégia da companhia, isso está pactuado com o conselho de administração. A gente, dentro da companhia, a gente tem um papel social enorme. Né? A gente, como eu falei, a gente é o primeiro emprego de muita gente, a gente é ali uma grande fonte de geração de valor para uma cadeia que está entrando no mercado de trabalho. Então, esse papel social nosso é super importante e ele traz retorno para a sociedade. Uma vez que trazendo retorno para a sociedade, as companhias param em pé. Então, é um ciclo virtuoso e ele tem que ser mantido, tem que estar sempre na estratégia da companhia. Então, e aí, a Celor ali tem toda uma questão ambiental. A gente está muito aqui, o ESG é uma coisa que a gente começou agora a trabalhar, mas o lado social nosso é uma coisa que a gente já vinha trabalhando de muito tempo. Agora, a parte de governança, uma parte que a gente tem ali toda uma prioridade para melhorar, para buscar uma excelência na parte de governança. E a parte ambiental é uma parte que a gente trata um pouco menos, né? A gente não tem aí, não somos fontes poluidoras, a gente está dentro de uma cadeia um pouco diferente quando comparado com a Celor. Mas a parte principalmente social e de governança é uma parte que está muito enraizada dentro da política da companhia. Ellen, no caso da Fundação Dom Cabral, é claro que internamente nós somos estruturados com uma governança extremamente avançada, nós temos também uma atenção muito grande às questões ambientais e às questões sociais, para apoiar as organizações, as empresas, né, o mundo corporativo. A Fundação Dom Cabral tem um núcleo de sustentabilidade, tem um núcleo de governança corporativa, e agora nós temos o centro social. Ele pergunta se existe alguma pressão do Conselho. Existe, para que a gente faça mais. Né? Fazer essas atividades sociais, nós estamos realmente realizando a nossa missão, que é contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Nós entendemos que cabe dentro da Fundação a capacitação do executivo, do empresário, do empreendedor, mas cabe também o desenvolvimento e a capacitação do empreendedor da base da pirâmide, do líder de uma organização social, do jovem aprendiz que está começando a sua carreira. Esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa razão de existir. Se a gente deixar de ser relevante para a sociedade, nós podemos encerrar o nosso CNPJ. Esse é o objetivo da Fundação Dom Cabral, realmente contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Eu acho que fica bem claro que o nosso conselho, ele quer mais para que a gente possa continuar cumprindo essa nossa missão.
Olha, realmente, eu acho que foi uma provocação que a Gabriela fez para todos nós, mas é uma provocação que a gente sofre, né? Como gestores de projetos, programas, de departamentos, a gente tem que defender o tempo inteiro, né? E acho que é um tema realmente muito importante. Eu acho que a gente, para finalizar, nós temos alguns minutinhos, eu queria deixar a palavra para cada um de vocês, para deixar um recado, né, para o Grupo de Minas. A gente está num hub que a gente quer realmente trabalhar iniciativas comuns, já estão saindo aí algumas possibilidades de parcerias, a gente fica muito feliz, mas a gente tem aqui a possibilidade de, né, transmitir esse encontro de hoje no nosso YouTube. Então, com certeza, essa mensagem ela vai ficar para atingir aí novas empresas que queiram participar. Então, se vocês puderem contar um pouco da sua experiência em relação à nossa parceria no Hub de Minas, das ODS, como isso tem trazido impacto para as suas iniciativas, para a sua organização, deixar uma mensagem aí para que novas empresas que estejam nos ouvindo, elas queiram e estejam conosco, se sintam acolhidas por nós. Então, segue a palavra, se quisermos seguir a ordem. Então, Nádia, fica a primeira palavra para você, seu recadinho. Ellen, primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade, agradecer ao Marcelo, o Eric e o Marcelo por essa oportunidade. Foi sensacional poder participar deste debate com vocês, e queria dizer que o trabalho do Pacto, o trabalho da rede, tem realmente estimulado a vontade das lideranças, das empresas e das organizações em realizarem. Nós estamos acompanhando bem de perto. Fica aqui um convite para quem ainda não tem, quem não participa da rede, não sei se tem alguém aqui que ainda não participa, vale muito a pena. E, por fim, eu queria dizer que juntos vamos ser muito mais fortes, né? Com todas as nossas iniciativas, com todas as nossas atuações, pensando realmente no bem-estar da sociedade. Muito obrigada mesmo pelo convite. Vamos continuar conversando, Ellen, Eric, Marcelo e os colegas aí que nos ouvem. Muito obrigada. Sem dúvida. Marcelo, quer falar? Eu também gostaria de agradecer a Rede Desafio 2030 pelo convite. A Jéssica fica muito honrada de poder participar de uma mesa dessa e poder trazer um pouco da nossa experiência, né? Então, nós somos novos no Pacto 2020, na rede de sustentabilidade, mas o pouco tempo que a gente faz parte do grupo já tem nos provocado, nos levado para dentro de casa a fazer várias reflexões, e que temos aí realmente mudado um pouco a nossa estrutura, a nossa maneira de pensar. A gente tem um lado social muito mais com muito mais relevância do que tínhamos antes, graças aos exemplos que a gente vem tomando aqui dentro. Então, assim, é um prazer enorme fazer parte da rede. Vamos continuar, somos novos aqui, temos muito a contribuir ainda. Eu entendo que a gente está engatinhando ainda, quando comparado aí com a Fundação Arcelor, com as iniciativas da Fundação Dom Cabral, mas com muita humildade a gente vai tentando aí captar um pouco desses bons exemplos e tentar levar para dentro de casa. Então, agradeço muito a oportunidade e contem com a MGS. A MGS espera também poder contar com a expertise de vocês para aumentar essa parceria e aumentar essa troca de experiência. Muito obrigado a todos novamente. Obrigada, Marcelo. Acho que esses depoimentos, para quem está começando, é muito bom, né? Para gerar empatia para quem ainda não faz parte, que nos ouve aí no YouTube. Eric. Bom, agradecer também, né, por essa oportunidade, essa troca de experiência, aprendizagem de a Nádia, de novo, um prazer, teve no começo do ano, né, Nádia, conversa um pouco, Marcelo também, e dizer que as empresas, o Pacto Global e a rede, ele oferece a oportunidade de ações coordenadas e articuladas para o combate. No pós-pandemia, a gente vai precisar disso. Então, esse convite de entender, de participar, para conseguir coordenar e articular essas ações, porque as demandas serão muitas e vão precisar de um sozinho não vai conseguir fazer. Acho que essa
E a rede faz esse papel, o Hub faz esse papel de juntar e entender onde cada um pode atuar e da melhor forma, e gerando um retorno melhor para a sociedade. Obrigado. Obrigada a todos, a todos. O painel realmente foi um momento de muito aprendizado, reflexão para todos nós. A gente quer aproveitar, né, essa oportunidade também para aqueles que ainda não se inscreveram no Hub ODS de Minas. Acho que a Laura já colocou aí no chat o link para vocês. Então, a gente já tem várias empresas que estão engajadas e a gente tem realmente esse tema da sustentabilidade que nos une, né, que nos motiva. E eu quero aproveitar em nome da equipe que trabalhou bastante aqui para fazer com que esse evento acontecesse. Eu agradeço a todos da equipe que trabalharam para esse projeto e que a gente tenha realmente aí mudanças olhando para o futuro e que a gente continue juntos, né? Como a Nádia falou, um pouco mais fortes. E nesse sentido, agradeço a todos pela presença e com certeza manteremos contato e enviaremos novas informações sobre o Hub ODS de Minas. Então, agradeço a todos. Esse aí é um pouquinho das empresas, só para quem não conhece ainda, mas é um pouquinho do fruto desse trabalho no nosso Hub de Minas, com empresas de alta relevância e que estão realmente juntas aí fazendo grande diferença. Então, muito obrigada. E é isso. Alguém mais no chat gostaria? A gente tem 5 minutinhos de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Senão a gente encerra aqui, né? Então, as pessoas estão dando parabéns, agradecendo a fala de cada um de vocês. E, enfim, então a gente encerra aqui hoje. Agradeço a todos pela presença, pela participação. Muito obrigada, Nádia, Marcelo, Eric. Muito obrigada, tá? Prazer, viu, Ellen? Um prazer todo meu. Muito bom estar com Eu que vocês. agradeço. Prazer, Ellen. Muito obrigado novamente e contem com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.